Olá pessoal, quarto ano, tudo bem com vocês? Chegamos nesse momento de mais uma das nossas atividades avaliativas especiais. Essa aqui é a mensal, importante, é como se fosse uma provinha, uma prova que vocês fazem lá quando as aulas estão presenciais. Pessoal, é só para falar uma coisa, mais importante que a nota é importante, mas o que é essa atividade? Qual que é a intenção dela? É a gente aqui da escola tentar, que vocês estão aí longe, agora mais ainda, ver o que vocês aprenderam, absorveram do conteúdo das lives, das aulas gravadas. E ainda essa avaliação é mais importante do que quando as aulas estão presenciais, porque quando as aulas estão presenciais, a gente faz um acompanhamento de vocês diariamente, na sala de aula, a gente sabe quem está aprendendo mais, quem está aprendendo menos, quem tem um pouquinho de dificuldade. Então, eu quero que vocês se preocupem com a nota. Quero que vocês se preocupem em fazer, em a gente ver o que vocês estão aprendendo, tá bom? Então eu vou colocar, vocês vão receber esse videozinho um pouquinho antes de começarem a fazer a prova, ser no dia marcado certinho, que é na segunda-feira. Então, eu vou ler a prova para vocês, conforme a gente faz na sala de aula, tá bom? Vamos lá na janela então. Aqui, ó. Essa aqui é a atividade igualzinha que vocês vão receber, que vocês já estão com ela em casa. São 10 questões. Começa com a geografia, da questão 1 até a 5 é geografia. Depois da 6 até a 10 é história. Estão na mesma prova. Tá bom? Então vamos lá. Questão 1, está aqui o valor delas, ela vale 1 ponto. Complete os espaços abaixo. Aqui é muito fácil, vocês não precisam nem estudar para saber disso. Então, o nome do estado em que você mora, o nome do estado em que a gente vive. Coloca o nome completo dele aqui. Nome do município em que você reside. O município em que a gente reside. Como é o nome do nosso município? Coloque aqui. A outra, descreva uma paisagem do município em que você vive. Alguma paisagem aqui da cidade ou no entorno, ou seja, dentro dos limites do município. Vocês vão colocar alguma paisagem que vocês achem interessante aqui. Pode ser uma paisagem bonita, pode ser uma paisagem feia, não tem problema. Existe de vários tipos de paisagem ou de visões que que vocês podem descrever aqui do nosso município. Tá bom? Questão 2. Sobre a administração do município, ou seja, quem administra o nosso município. Preencha de acordo com a função. É aquela tabelinha que tem lá na apostila de vocês que vocês fizeram como atividade. Quem são as pessoas que elaboram as leis? Da onde quem cria as leis? Tem um lugar específico que cria as leis e são pessoas escolhidas por votação, escolhidas pelo povo que elabora as leis, ok? Agora, quem executa as leis, quem que faz essas leis serem executadas, cumpridas, ou seja, cumpridas não, executadas, feitas, colocadas em prática, quem que faz a execução das leis, tá bom? Vocês podem colocar aqui a instituição, o prédio, ou colocar aqui a pessoa, enfim, ou os dois, não tem problema. Quem garante que essas leis sejam cumpridas? Ou seja, quando as leis são desobedecidas, quem que tem a função de ir lá e punir e julgar, enfim. Tá bom? Questão 3, geografia. Nós estamos na geografia primeiro, da 1 a 5. Questão 3. Você acha importante que os administradores do município, ou seja, os prefeitos, os vereadores, sejam escolhidos pelos próprios cidadãos que residem no município? Vocês acham importante isso? Que o prefeito, os vereadores sejam escolhidos pelas pessoas que moram no município? Sim ou não? Se sim ou não, justifique sua resposta. Ou seja, por que é importante que os administradores sejam escolhidos pelo povo, pelos cidadãos? Tá bom? Tentem escrever alguma coisa da cabeça de vocês. Questão 4. Eu coloquei aqui todos, mas todas as pessoas de seu município têm seus direitos respeitados. Exemplo, todas as crianças estão na escola?
Vou repetir, ó. Todas as pessoas do seu município têm seus direitos respeitados? Um exemplo, todas as crianças estão na escola? Todas as pessoas têm um lugar digno para morar e atendimento médico quando precisam? Ou seja, não tem ninguém morando na rua, não, vocês não vê ninguém precisando de médico, de saúde, de escola, nada? Então, justifique sua resposta dando exemplos. Então, essa é lembrar um pouquinho da cidade onde mora, quando vocês saem com o pai e com a mãe, observar a cidade, enfim, tentem escrever alguma coisa da cabeça de vocês. Questão 5, a última de geografia. Tem um textinho primeiro que fala assim: o homem se destaca de todos os seres vivos porque conseguiu, com a observação, com a inteligência, com a criatividade e com o trabalho, reproduzir processos naturais, ou seja, como plantar e colher, que lhes são necessários, além de criar outras coisas a partir dos elementos naturais. Agora a pergunta é assim: hoje, como as pessoas exploram os recursos naturais frente ao desenvolvimento, ao crescimento das grandes cidades? Dê um exemplo de uso irresponsável dos recursos naturais. Um uso incorreto, o uso errado dos recursos naturais. Tente dar um exemplo, tá bom? Pessoal, tem várias linhas aqui, ó, que eu coloquei mais para não ficar a página em branco, mas vocês não precisam responder, usar todas essas linhas. Respondendo o que está pedindo a pergunta, não tem problema, pode ser 2 linhas, 3, 4, ok? Agora a gente vai para a história, aqui que começa na questão 6, que também vale 1. Aí a gente vai falar lá dos navegadores primeiro, das viagens, das caravelas. Fala assim, textinho sobre as caravelas. As caravelas eram feitas em madeira de pinho, carvalho, castanheiro ou sobreiro, tipo da madeira. Sua estrutura era capaz de transportar centenas de homens e toneladas de mercadorias. As caravelas eram grandes. Apresentavam uma ou mais velas triangulares, longas e altas, presas em altos mastros. As velas eram o que o vento fazia elas andarem, o vento batia e levava elas. Sobre as caravelas, escreva brevemente. Como era a alimentação nas viagens dentro das caravelas? Tem uma parte lá na apostila que fala só disso, um textinho. Não precisam escrever tudo aquilo, resumam mais ou menos o que vocês lembram, como eles se alimentavam nas viagens. O que as pessoas ou os tripulantes que embarcavam nas caravelas, que estavam dentro das caravelas viajando, fazia quando chovia bastante? O que eles faziam para se proteger da chuva, ou enfim? Tinha quarto para todo mundo, eles iam em outros lugares, ficavam protegidos da chuva ou não. Escrevam o que vocês lembram disso. Tem uma parte que fala só disso. E a outra parte, que era a mesma página ali na apostila, como eles cuidavam da higiene pessoal a bordo. Eu coloquei aqui pessoas, ó, tá um pouquinho errado. Como eles cuidavam da higiene das pessoas a bordo ou da higiene pessoal. Como eles faziam esse cuidado. Ok? Essa é a questão 6. A outra questão 7 de história. Quais razões levavam os homens daquela época a se aventurarem por mares desconhecidos, sem saber se retornariam às terras onde nasceram ou às suas casas? Qual que é a motivação? Por que eles se jogaram no mar, construíram caravelas? O que eles estavam procurando? Eles foram atrás do quê? Ou foram só viajar, só por aventura mesmo? Então tinha um motivo mais, assim, um motivo certinho por que eles foram atrás de outros mundos, outras coisas. Enfim, tentam escrever alguma coisa. Lembrando que não precisa usar todas as linhas, pessoal, só se vocês acharem necessário. Tá bom? Agora aqui, ó, tem um quadrinho lá também que fala o seguinte, da questão 8. Complete com o nome do navegador de acordo com as informações corretas de suas viagens. Então, aqui embaixo tem um espaço para você escrever o nome do navegador. O primeiro, em 1400, no ano de 1488, foi o primeiro navegador a se afastar da costa africana,
navegou até o sul da África e voltou para Portugal. Que navegador que fez isso? Tem um nome, lá tem 3 navegadores lá no quadrinho. O outro, em 1492, no ano de 1492, um pouquinho mais para frente aqui do que 88. Navegador genovês, a serviço dos reis da Espanha, chegou à atual América, navegando pelo Ocidente. Chegou aqui na América. Foi o navegador genovês. Qual que é o nome dele? Tá bom? 1498, um pouquinho mais para frente. Seguiu o caminho de Bartolomeu Dias, mas ultrapassou o cabo das tormentas e chegou a Calicut, na Índia. Então aqui tem uma dica importante, ó. Eu nem vou consertar isso aqui que eu vou deixar para vocês. Tá bom? Nem vou falar muito também. Tem uma dica importante ali, não tem problema, podem colocar o nome ali, não estranhe. Questão 9. Sobre a formação do Brasil, responda. Por que falamos a língua portuguesa ou o idioma português? Ou seja, a gente mora no Brasil, só que a gente fala o português. O porquê que a gente fala a língua portuguesa? Existe um motivo simples para a gente falar o idioma português. Poderíamos falar o espanhol, poderíamos falar o inglês, mas falamos o português, por um motivo específico. Tá bom? Coloquem aqui. Ainda na questão 9. O povo brasileiro e sua identidade é uma mistura de 3 culturas diferentes, ou seja, 3 agrupamentos humanos com culturas extremamente diferentes se uniram aqui, se juntaram aqui no Brasil para formar a identidade do povo brasileiro. Quais são as 3 culturas? Eu coloquei aqui uma fotinho para ajudar vocês, das 3 culturas que formam o povo brasileiro. Vocês colocam aqui, não precisam colocar em ordem. Qual que foi a primeira, segunda e a terceira? Tá bom? Última questão. Questão 10. Dessas 3 culturas citadas na questão anterior, ou seja, esses 3 agrupamentos que formaram o Brasil, qual delas pode se considerar originária ou nativa aqui do território hoje que é chamado Brasil? Cite o nome de pelo menos 2 povos nativos. Se for por ver quem chegou primeiro aqui, quem já estava aqui antes dos outros chegarem, dos outros 2. Então, dessas 3, existe uma que já estava aqui, que chegou há 8, 10 mil anos atrás. Depois, as outras 2. Tá bom? Então, cite aqui o nome do povo originário e 2 nomes específicos de cada grupo desses povos nativos. Ok? Então, essa é a nossa provinha. Não tem nada muito difícil. Deixa eu voltar aqui. Não tem... Pessoal, essa é a nossa provinha. Não tem nada de muito difícil. É tranquilo. Assistam esse vídeo e arrumem um lugar calmo em casa, tranquilo, sem barulho. Peguem um cantinho de vocês ali, das tarefas e façam. Tá bom? Boa sorte para vocês. Na semana que vem a gente corrige e eu passo a nota de vocês. Tá bom? Um abração. Fiquem bem.